Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui pra gente falar mais uma vez sobre Star Wars com a nova série do Disney Plus, Ahsoka, agora na sua parte 3 com o episódio Hora de Voar. Esse aqui foi um episódio um pouco mais curtinho do que os outros dois que a gente viu que eles lançaram até agora, mas eles deram uma segurada no freio de mão, então a gente não viu tanto a história progredindo, apesar da gente ter sim algumas coisas novas que seguem em direção da resolução desse mistério, do que está acontecendo ali e tal, mas pode-se dizer que mesmo tendo um momento mais lento ou outro, eles focaram bastante na ação. E podem dizer o que quiser, eu gostei bastante, me senti vendo Star Wars de verdade. Foi o tipo da coisa que, diferente de outras séries, onde a gente faz uma cobrança muito mais ali pro enredo, pro que tá acontecendo, de Star Wars a gente espera que tenha boas cenas de adrenalina para manter a gente pilhado para continuar vendo a história que está sendo contada pra gente dentro dessa embalagem que a gente já se acostumou a receber. Então aqui eu posso dizer que foi o que eles fizeram e fizeram bem. As cenas de espaço, com toda aquela briga de naves e tudo mais, eu achei que ficou animal. Isso sem falar, é claro, que esse episódio aqui remeteu muito mais ao clima, ao estilo, de repente até o ritmo das animações, que basicamente é da onde esses personagens saíram no fim das contas, não é mesmo? Pessoal, deixa o like, não esquece, isso ajuda pra caramba. Considerem se inscrever no canal e venham fazer parte disso aqui ativando as notificações, assim vocês sempre são avisados dos lançamentos do canal antes de todo mundo. No final a gente vai ter a participação da audiência no momento dos telanautas. Quem quiser ver o que a galera teve para dizer a respeito dos episódios anteriores, assiste até o final que vai estar lá e aí eu explico para quem quiser fazer o mesmo como é que a pessoa pode participar. A partir desse ponto aqui eu vou fazer uma revisãozinha rápida comentando os pontos mais importantes com spoilers. Então estejam avisados que a partir daqui eu vou falar livremente a respeito de tudo. Combinado? Temos lá o treinamento da Sabine. Toda a cena de treinamento, a menos que quem escreve e quem dirige mande muito mal, tem sempre uma grande chance de ser um momento bacana em qualquer obra que esteja inserida. Por vários motivos. Porque a gente tem a chance de ver o personagem crescendo, de repente até pra gente não reclamar, que lá na frente, quando ele faz algumas coisas mais incríveis, mais cabulosas, aquilo surgiu do nada. Outra coisa que também é bastante bacana é essa interação entre mestre e aprendiz, que trocam de forma sutil algumas coisas que estabelecem e fortalecem laços entre personagens. Então a gente tem ali uma Sabine já adulta, a gente sabe que os Jedi ou os usuários da força não costumam pegar ninguém já tão velho assim para poder fazer. É possível, mas não é desejável por N motivos, e ela ainda tem um agravante. Aparentemente essa moça não tem talento com a força. Então de repente é o tipo da coisa que a gente até se pergunta, puxa vida, mas vão dar um treinamento Jedi por quê para ela? Um treinamento de um usuário da força, talvez não seja nem tão justo chamar de Jedi. Para alguém que não vai ter condições de usar, eu imagino que eles estejam plantando algumas coisas sem dizer tudo de uma vez para não estragar a graça. Mas ao longo do vídeo a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente a respeito desse tipo de coisa. Vem comigo. Nessa cena então a gente tem lá o Huyang dando uma de General Grievous cheio de braço para poder fazer aquela movimentação com sabres holográficos que estão ali meramente pela movimentação, quase como se fossem katas de arte marcial. A Sabine tem sim uma capacidade de luta alta e ela tem uma fisicalidade mandaloriana. Não é como se fosse uma mocinha indefesa que está sujeita a qualquer coisa e fosse sucumbir ao ataque de qualquer um. Não é isso. O lance é, aquilo no qual ela é boa é outra coisa qualquer, mas não necessariamente uma briga de sabre de luz do jeitão que a gente vê uma Ahsoka, um Anakin, um Obi-Wan fazendo. Então ela tem um caminho para percorrer para entender que nesta arte existem certas técnicas a serem dominadas e ela está fazendo justamente isso nessa cena.
acaba ficando bastante evidente que rolam alguns paralelos, inclusive com o próprio Luke Skywalker, lá da Nova Esperança, quando coloca o visor com aquele escudo abaixado que ele não consegue ver e tal. Eles têm feito uma coisa de falar desta cegueira, seja real ou artificial, temporária, para poder fazer um fortalecimento do como o usuário percebe a força e o mundo à sua volta. A Ahsoka, que assumiu essa parte do treinamento, tá lá muito mais madura, calma, silenciosa, fazendo as coisas num ritmo e num clima que é bastante diferente do quando a gente viu ela pela primeira vez lá atrás em Clone Wars, que ela era toda afobada, ainda era bastante juvenil. Aqui eles fizeram uma construção onde a gente sente esse arco de amadurecimento da personagem. Ela deixou de ser a pessoa que era e agora ela está tentando agir de uma forma que antes ela veria como bastante enfadonha. Essa aposta da Ahsoka então em treinar a Sabine pode ter um pouco a ver com algo que é uma teoria pessoal minha aqui, que eu vou comentar com vocês. Fico curioso para saber quem é que concorda comigo ou não. Gostaria inclusive que vocês fizessem os comentários e deixassem eles registrados. Parece que depois da Ordem 66, com geral de Jedi tendo sido caçado e sobrado muito poucos dos usuários da Força, é como se a menor quantidade de gente acessando a Força para poder moldá-la à sua vontade, as coisas que precisam ser feitas ali, sejam do lado da luz, sejam do lado sombrio e tal, fazem com que essa Força esteja presente de uma forma mais intocada. Então é quase como se ela estivesse procurando pessoas que têm uma capacidade qualquer de ter uma ligação com ela e tivesse oriçando essas pessoas com uma provocaçãozinha ali, que é inconsciente a princípio, mas é como se mais pessoas do que as que de fato julgam serem capazes de usar a força fossem demonstrando que não estão 100% alheios a isso. Lá no episódio 1 a gente viu que o George Lucas resolveu introduzir um conceito para dar uma roupagem mais científica para essa ideia. Chamou a coisa de contagem de midi-chlorians. Muita gente ficou chateada porque acha que a força deveria ser mantida ali num nível místico, onde não se tem uma informação tão quantificável, analisável em laboratório e tal, mas a gente sabe que eles já estão fazendo isso há tempos, inclusive com todos os cientistas que estavam atrás do Groguinho, para poder tentar fazer uma espécie de aproveitamento das características que ele tem que vão além apenas do lado da genética. Talvez até colocando algumas dessas características de ligação com a força em outros seres artificiais como clones, por exemplo. O que provavelmente é o caso do Moff Gideon lá na terceira temporada do Mandaloriano. Então, como a gente viu o Finn lá nas sequels, quando estava com o sabre na mão e tal, de repente demonstrando que eles iam flertar com uma ideia de talvez vir com alguma novidade a respeito do cara, acabaram não se comprometendo com isso, mas deram aquela provocada na audiência. E aí eu acredito que eles estejam fazendo um algo meio assim, de colocar como se outras pessoas ao longo desses anos que não foram detectadas pela Ordem Jedi como sendo potenciais usuários da força para serem treinados e tal, tem isso de forma latente, mas que ainda não está ativo de fato, não está acordado nessas pessoas, o que pode ter bastante a ver inclusive com o tal despertar da força, provavelmente. Aí a gente dá um salto para a nave da Nova República e a gente vê a agora chanceler Mon Mothma, que ajudou tanto a galera da rebelião a lutar contra o Império e tal, que acabou conseguindo ficar bonita na foto até o ponto de, na vida política, se tornar aquela que manda na coisa toda. Tá certo, a mulher merece. Sofreu bastante para conseguir chegar onde chegou, e aí quando a Syndulla vai lá trocar uma ideia com ela, explicar sobre as últimas descobertas dessas pistas de coisas que podem estar levando a esse algo maior, que eles têm sim que manter a atenção em cima. Ela que é simpática ao pessoal que deu a cara à tapa durante a guerra e tal, escuta ela com carinho, mas como a mulher também não está sozinha ali na situação, tem outros senadores que não viram a ação de perto, tem um jeito ali que também não é de quem entende 100% o que está acontecendo, ela se mostra simpática, acaba perguntando lá a respeito do Jansen, o filho da Syndulla com o Kanan, falecido Kanan,
E aí a gente vai ver que ela tá sim disposta a ouvir, mas é mais difícil fazer com que o resto da galera entenda o peso das informações que estão sendo trazidas, que são acusações até bastante graves. Mas se o pessoal não resolver colocar recursos da Nova República para investigar, vai ficar só nisso mesmo. Como se fosse aí alguém que está trazendo um possível problema que não foi confirmado e que talvez fique meio com cara de teoria da conspiração. Acredito eu que a essa altura do campeonato a General Syndulla já se provou vezes o bastante como sendo uma pessoa confiável. Se ela diz que algo precisa receber atenção, esse algo deveria receber. Mas também, se fosse simples assim, era fácil demais e não rolava a historinha, não é mesmo? Ainda quanto ao filho dela, que de fato aparece pela primeira vez em live action, a gente sabe que, até por ser filho de um usuário da força, de um remanescente Jedi, esse menino muito provavelmente também é um usuário da força e demonstra interesse em se tornar um Jedi como era o seu pai. O lance todo a gente tem aí a informação de que as coisas não devem ficar muito bonitas para o pessoal que vai tentar fazer a nova Ordem Jedi acontecer. A pergunta que fica é, será que este menino já está fadado ao fracasso ao se tornar um dos novos estudantes do mestre Skywalker? Antes de acontecer o problema com o Kylo Ren e a gente ter aquela destruição do templo, será que ele vai estar em outra situação qualquer e vai sobreviver de novo a uma situação onde todos os Jedi estão sendo colocados à prova e em risco mais uma vez? Então, de fato, a Syndulla tenta chegar para essa galera aí que está com ouvidos não muito interessados e fala, olha, eu fui lá em Corélia, encontrei uma situação assim, tem uns robôs, tem um pessoal lá que está trabalhando ainda falando no nome do Império, teve um motor lá grande demais para ser algo simples, assim, a gente tem que ficar de olho nisso. E aí a gente vê que eles estão achando que esse negócio dos ex-imperiais é um caso isolado, são só alguns pequenos focos ainda que estão tentando resistir, que ainda não deram o braço a torcer de que o Império acabou, que são probleminhas que eles devem resolver meio na base do vamos empurrar com a barriga porque é melhor tal. E a gente sabe que a Nova República está sendo construída em cima de algo que tem recursos reduzidos. Afinal, o recurso do próprio Império estava sendo todo focado na guerra, em oprimir os sistemas planetários que fazem parte da República e aquele negócio todo e tal. Então, quando acontece essa virada de poder, muitas dessas coisas para poder voltar a dar atenção para os mocinhos, entre aspas, faz com que muito dessa força seja diluída, inclusive do ponto de vista burocrático. A gente também viu na terceira temporada do Mandaloriano que muita da galera que estava trabalhando para o Império, talvez em escalões aí mais técnicos, mais de serviço mesmo, estão sendo reabsorvidos ao jurarem, prometerem lealdade para a Nova República. O que a gente sabe que é o tipo da coisa muito complicada de ser de fato verdade. Porque alguém que está na situação dessa galera vai falar o que for necessário para ter um lugar ali para poder morar, para receber um salário e ter o sustento próprio e da família. Não significa que eles não simpatizem com as causas que eles serviram durante tanto tempo. E é então quando o nome do Thrawn é jogado na mesa que isso causa uma certa estranheza, uma comoção entre a galera, que de fato ainda, porque tem uma visão muito míope a respeito dessas coisas, até uma certa arrogância ali, de achar que eles têm uma superioridade que eles de fato não têm, não se trata de nada muito importante e que a Syndulla meio que tá viajando na maionese, esse cara já morreu tal, talvez ela esteja tentando usar os recursos do exército para ir correr atrás do amiguinho dela, o Ezra Bridger e tal. Ela deixa claro que não, galera, isso daqui é importante demais. Vocês sabem que se esse cara de fato voltar, ele é capaz sim de reincendiar esses remanescentes do Império que estão espalhados por aí, nas regiões desconhecidas, afastados e tal, que agora a gente está vendo como pequenas açõezinhas de hooligans, de lordes do crime espalhados por aí, tentando abusar do pouco de influência de poder que ainda tem, mas ele teria a capacidade de colocar todo mundo debaixo de um mesmo teto e de um mesmo ideal de forma extremamente perigosa, sim. Mas é aquela tal conversa, essa galera não viveu os horrores da guerra na pele, então eles acabam achando que não é bem por aí, que é um exagero por parte dela, e isso vai ajudar a explicar o como é que em alguns anos a gente vai ver
o ressurgimento justamente da nova ordem com uma releitura do Império brotando. Que as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Na vida real, a gente vê isso daqui sendo refletido na ficção, as coisas acontecem em ondas graduais, tem aquele degradê onde agora você não presta atenção num determinado problema, até que quando é tarde demais, ele salta e morde você no bumbum. É claro que a gente precisa sempre dessa propostinha de que tem algo errado, seja para quem está mantendo o poder ou para quem está tentando derrubar quem está no poder. Afinal, é Star Wars, ou seja, sem guerra não faz o menor sentido esse universinho da forma como ele é apresentado nessa franquia. E a gente está vivendo uma época com uma nova república muito frágil. Eles têm ali pessoas que de repente chegaram lá sem ter estado em situações de poder, com recursos de verdade, e como eles não fazem as coisas oprimindo os outros, eles têm essa coisa de serem bons moços, de serem paladinos da justiça e tal, eles acabam não apertando as coisas com tanta força nos lugares onde realmente precisam, para poder manter justamente a tal desejável democracia. O problema é que assim eles se tornam frágeis ao ponto de que isso vá erodir a qualquer momento invariavelmente. Voltando para a Ahsoka e para a Sabine, elas estão lá tomando o cafezinho delas enquanto trocam uma ideia a respeito justamente do se vale a pena ou não investir tanto esforço em alguém que não tem ligação com a força e tal. E a própria Ahsoka fala para ela, a força está em todos e todas as coisas. Então fica meio aquele negócio de tem um pouco da força dentro de você também. Se ele vai ser o suficiente para que as coisas que eu estou te ensinando façam sentido de fato, menina, vão depender muito mais de você do que necessariamente do meu achismo. Então a minha função é fazer o meu melhor e te treinar. É claro que isso levanta algumas perguntas, porque afinal de contas a gente já viu ela, a Ahsoka, negando ser uma mentora para outros, ou pelo menos um outro. Eu não tenho certeza se eles inventarem moda agora do nada de que alguém que quase ou praticamente não tenha nenhuma ligação com a força depois de adulto, principalmente, com algum esforço esquisito que eles vão colocar lá, com alguma desculpa esfarrapada, possivelmente, espero que não aconteça, eles do nada inventem de que se a pessoa tiver muita força de vontade mesmo, aquele baita papo de coach, a pessoa consegue de alguma forma acabar num momento crucial usando a força. Não sei se eu ia gostar muito disso não, mas a gente sabe que muito provavelmente o que eles estão fazendo é dizer pra gente, para um futuro próximo, ela tem e sempre teve acesso à força, o que ela precisava era de um empurrãozinho. E aí fica uma coisa que eu vou meio que comparar com um outro filme que não tem nada a ver com Star Wars, mas eu acho que o que acontece lá pode ser uma fonte de inspiração interessante e tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco. Tem um filme do Jet Li, do viradinho ali, comecinho dos anos 2000 e tal, que se chama The One, ou O Escolhido, onde a gente também tem um papo onde que desde aquela época já se falava de multiverso, e aí a gente tem lá este personagem do Jet Li em várias realidades diferentes, em cada uma ele é de um jeito completamente diferente, mas em uma dessas realidades, um deles acaba descobrindo que se ele assassinar os outros, as cópias, as derivações, as variantes dele, nas outras dimensões, o pequeno tanto de poder vital, de energia que tinha dentro daquele ser é diluído e espalhado para as outras cópias pelo multiverso afora, fazendo com que ele vá ficando cada vez mais forte. O lance é, ele sabe disso, então ele consegue usar cada vez que uma parcela, uma porcentagenzinha desta força acaba se espalhando. E aí a gente vai ter o mocinho do filme, que seria a outra versão dele, que acaba do nada descobrindo que isso daí tudo está acontecendo e quando nota, também é capaz de acessar a tal força extra que ele nem viu chegando. Então assim, fazendo um paralelo com o que eles fizeram naquele filme ali, eu imagino que não seria tão difícil de fazer uma explicação similar em relação à força, com menos usuários, em um determinado momento onde não tem tantos Jedi, tantos usuários da força em geral, tantos Sith espalhados por aí, aqueles que tenham pelo menos uma brechinha vão ter um torrencial de força para usar
quando isso se tornar necessário. Então fica na teoria. Se faz sentido, não sei. Eu não acho que necessariamente não faça, mas quero saber a opinião de vocês. Pro droid Huyang, que ajudou a milhares de Jedis ao longo desses últimos 25 mil anos a cuidarem dos seus sabres e tudo mais, ele realmente acha que a Sabine está tão longe que nem valia muito gastar o tempo com ela, porque ela nunca vai virar uma Jedi. E é aí que a Ahsoka deixa claro, ela não precisa virar uma Jedi. Se ela receber informação o suficiente para usar os ensinamentos que eu estou dando para ela ser a melhor Sabine Wren que ela puder ser, a Ahsoka já vai estar bastante satisfeita. E isso responde algumas perguntas que teriam a ver com justamente outras pessoas ou uma outra pessoinha que foi negada. E afinal de contas, por que é que faz sentido a Ahsoka tá tentando embarcar nessas de fazer algo que não vai remontar a sociedade, a cultura e filosofia Jedi? Porque esta, meus amigos, já demonstrou que está fadada ao fracasso, porque ela não era capaz de alcançar justamente o equilíbrio. A gente vai acabar vendo, inclusive, o fantasminha da Força Yoda comentando isso com o Luke Skywalker lá nas sequels. Que por mais que eu ache uma sequência de filmes equivocada e fraca, é canônico, a coisa tá lá. Ele cita em algum momento que os Jedis tinham uma certa arrogância, um jeito de fazer as coisas que eles, achando que estavam abafando, que estavam fazendo as coisas ali da melhor forma possível, acabavam se tornando cegos para coisas que estavam acontecendo bem debaixo do nariz deles no fim das contas. Porque como assim? Nunca, jamais, em tempo algum, alguém vai ser audacioso o suficiente para vir explodir e detonar com a cultura Jedi aqui de dentro. E foi exatamente o que aconteceu nas prequels. É assim que o Palpatine chega lá. Então, com uma mudança de paradigmas e com toda uma nova lista de regras e filosofias, talvez ficasse muito mais fácil de alguém se manter do lado clarinho da força, talvez não necessariamente na luz, até porque luz demais sempre cega a gente. E aí a gente vê ali uma cena da provocaçãozinha da Sabine tentando mover a xicrinha e tal, que se tivesse movido, ainda que fosse um pouquinho, naquela cena eu ia ficar bastante chateado. Mas não é o que rola, menos mal. Recebendo então uma ligação da General Syndulla, ela tem más notícias. As meninas estão sozinhas nessa aí. Não vai vir cavalaria, não vai vir apoio pra nada. Porque por mais que ela tenha tentado convencer os babaca lá atrás de que a coisa era importante, a galera é cabeça dura demais, então quem tá aí vai ter que seguir por conta própria. Que é perigoso, mas é o que tem que acontecer. E lá, então, tá o tal planeta onde está o super anel de hiperespaço que está sendo construído. Elas chegam meio de longe e tal, evidentemente estão sendo aguardadas. Tem uma galera ali com a própria Hat que está com seus caças tal para poder fazer uma defesa do perímetro. Enquanto o anel é finalizado, essa galera aí vai ter pouca chance, pouca oportunidade de cair para dentro para tentar ver se consegue analisar a situação, talvez fazer alguma avaria, mas pelo menos conseguir informações. É aí que a gente acaba tendo aquilo que costuma ser chamado de dogfight, ou seja, os caças lutando contra outros caças, naquela cena que justifica o que muita gente está falando nos seus reviews, e eu cravei lá no começo desse aqui, que são as cenas de ação que estão muito mais aceleradas e abundantes nesse episódio. Inclusive, quando a Sabine acaba entrando lá para ficar de canhoneira, a gente tem mais um paralelo com o Luke Skywalker, quando ele estava fazendo a mesma coisa na Millennium Falcon. Então é piu-piu-piu pra cá, piu-piu-piu pra lá, a Ahsoka vai chegando com a nave cada vez mais perto, até porque o Huyang precisa de uma certa proximidade para poder usar os sensores, ter uma leitura do que está acontecendo ali. Elas vão aos trancos e barrancos, chegando cada vez mais perto e até que conseguem, mas a nave é avariada. Então, para não dizer que toda a ação ficou por conta só de briga de navinha, com a nave precisando de reparos, a Ahsoka coloca o seu traje de astronauta e vai lá para fora. Em uma cena que a gente veria com facilidade em qualquer uma das animações anteriores, principalmente Clone Wars. É cena de ação empolgante. Bacana mesmo.
E assim que elas conseguem dar um jeito lá para a nave pelo menos voltar a ligar, a Ahsoka volta para dentro e elas descem para a atmosfera do planeta, tentando despistar no meio das nuvens e tal. E é aí, senhoras e senhores, que a gente vê em live action as baleias do hiperespaço, também conhecidas como as Purrgils, que são justamente os bichões que acabaram levando o Ezra e o Thrawn para longe, lá no final de Rebels. Não contentes, é óbvio, o dogfight continua no meio do cardume, desviando de tentáculos, dos bichos e aquele negócio todo, até que de repente elas conseguem mergulhar e para poder despistar a Hati e o Inquisidor, elas vão se enfiar no meio da floresta. E aí tem aquele negócio de ter que desligar tudo, tal, inclusive o droid, para poder fazer com que a galera passando não tenha nem pista de onde elas estão. Tenso, mas é coisa rápida. Quando o grosso do perigo iminente passa e o Huyang é reativado, ele comenta a respeito das leituras que ele fez e o tal do olho de Sion, o tal anel do hiperespaço gigantesco que está lá fora, só aguardando um destroyer imperial grandão parar ali no meio ou similar. Ele comenta que, olha, pelo que eu consegui ver quando a gente chegou perto lá e tal, o negócio não está completo, está faltando instalar em um motor, pá, mas pelo que eu vi aqui, quando essa coisa estiver pronta, ela vai ser capaz de saltar para o hiperespaço para distâncias inacreditáveis, possivelmente até, veja você, outras galáxias. Mas seria isso possível, Huyang? Olha, pelo que eu sei das coisas do templo, os Jedi já têm uma noção sobre migração de Purrgils faz bastante tempo, viu? Então assim, a gente sabe que isso já acontece e é sabido dentro da galáxia de Star Wars por pessoas que são pesquisadores de coisas desse tipo há bastante tempo. Mas eles estão tentando de alguma forma mudar um pouco dessa mecânica de aonde se passam os perigos, talvez até para poder ter uma desculpa para trazer outras ameaças para manter justamente esse climinha de guerra nas estrelas, quando as coisas dessa galáxia aqui já não fizerem tanto sentido. Será? Será que é isso que estão fazendo? E aí, só pra não dizer que o cara nem apareceu, lá tá o Baylan Skoll dando a ordem pros seus capangas de vai lá, galera. Esse povo aí tá escondido no meio da floresta, vai caçar eles e tal. E aí ele acaba fazendo cara de malvado, mas de fato fazer mesmo não faz nada, só dá a ordem mesmo. Então é um episódio de transição entre situações onde a gente não chega a fechar um arco com alguma coisa acontecendo para abrir outro, a gente está bem no meio de uma determinada situação, mas por mais que ele tenha dado lá a sua atenção para uma certa construção de relacionamento interpessoal, principalmente entre a Ahsoka e a Sabine, a gente viu um pouco da Syndulla e do filho, a gente viu uma interação lá com a Mon Mothma, aquele negócio todo, do Senado ali, pelo menos aqueles representantes mais imediatos, a gente vê que eles colocaram bastante do foco no... É isso aí, galera. Primeiro a gente contou uma historinha, agora a gente vai tirar o fôlego de vocês. Eu achei que as cenas ficaram incríveis e tenho certeza de que vai fazer todo sentido do mundo as coisas que aconteceram nesse episódio aqui, quando a gente fizer maratona dessa temporada toda. Porque agora que a gente tem que esperar uma semana e tal, talvez dê uma certa sensação esquisita. Mas, quando tiver tudo junto, vai funcionar. Tenho certeza. E nós chegamos então no momento dos telenautas, com a contribuição da audiência. Para participar, galera, confiram as regras na descrição desse vídeo aqui. A gente vai falar sobre o que o pessoal deixou sobre o episódio anterior. Na verdade, os 2 episódios anteriores, já que eles foram lançados juntos. O Não Entra Nomas, também conhecido como Chariban Gatai, comentou: tu não achas que agora a história explicou melhor a recusa dela em treinar o Grogu? Agora sabemos que ela já tinha testado alguém e não conseguiu concluir a tarefa. E ainda por cima, essa separação não foi totalmente pacífica. Chariban, eu vou lembrar pra você uma musiquinha do Raul Seixas, onde ele canta: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pessoas mudam de ideia, principalmente porque a vida não é aquela coisa de sempre escrita em pedra. As coisas mudam. Então chega num determinado momento onde talvez, se as circunstâncias não fossem as mais favoráveis para aquela união entre ela e o Grogu naquele momento, agora, até pelo histórico de vida que essas duas têm, a coisa faça mais sentido.
creio eu que também seja válido lembrar que o Grogu tinha um esquema ali onde era melhor oferecer para ele a chance de voltar a ser treinado dentro da visão de alguém que segue a filosofia Jedi. O que não é o caso da Ahsoka. Ela não pode treinar um Jedi até pelo fato de que ela própria não é um. O que é bastante diferente com o caso da Sabine em questão, que nem tem a promessa de que vai virar, no máximo, uma usuária da força. Então a coisa é bastante diferente aqui. E o Kazakamatsu comenta: esta seria a primeira referência a outra galáxia no universo de Star Wars? Kazakamatsu, no universo expandido, não sei. Na versão canônica oficial, sim. Sei que são capazes de ir fora da galáxia pelos primeiros filmes, e pela sugestão dos nomes Morgan, ou Morgana, e Eye of Sion, ou Sião, Arcana, Bruxa e etc., estão se referindo à Via Láctea e fazendo paralelo com a lenda do Rei Arthur. Assim, em uma galáxia muito, muito longe, fica mais perto que imaginamos e parece que a Terra está dentro dessa trama. Cara, Star Wars sempre bebeu de uma série de referências de culturas e personagens da nossa história do mundo real para poder fazer a sua mitologia própria, sempre bebendo de detalhes inspiradores. Vou ler uma listinha rápida de algumas coisas aqui só para a gente refrescar a memória. É óbvio que alguns dos mais óbvios são os samurais e os cowboys, mas a gente tem também cavaleiros templários, sociedades feudais, mitologia clássica, história romana, religiões abraânicas, entre outras, figuras heróicas e, é claro, a gente não iria deixar os anglo-saxões e a mitologia nórdica fora disso, não é mesmo? Eu não acho que seja e não quero que seja uma referência à nossa galáxia. Até porque eu acho que Star Wars funciona muito melhor num campo onde a gente fica com esse negócio da fantasia, desse algo separado da nossa realidade. Eu acho que as histórias assim acabam sendo mais interessantes. Esse compromisso com fazer uma ligação entre nós e eles, eu não creio que vai ser muito proveitoso se for o caminho que eles forem seguir. Eu realmente espero que não seja. Mas eu também prefiro que não seja, porque isso deixaria um certo cheiro de Battlestar Galáctica. E aí, como ideia requentada para copiar alguém que copiou Star Wars, eu acho que não é o caminho. Galera, muito obrigado por participar. Quem quiser fazer o mesmo, como esses dois aí que usaram o Responda 2 pontos e tiveram seus comentários lidos aqui no final do programa, é só usar Responda 2 pontos como está descrito nas regras na descrição do vídeo. Então é isso, com esse vídeo, com esse assunto eu vou ficando por aqui. Vou deixar 2 sugestões para vocês assistirem e continuarem com o meu conteúdo. Um forte abraço e até mais.